Voltamos aqui, pessoal, para falar de um dos temas mais espinhosos aqui dos repetitivos, acho que junto com o tema 18, que é o lá da terceirização. Não por acaso são dois temas processuais. O tema 3 fala sobre honorários advocatícios no processo de trabalho no período anterior à reforma. Tá bem? Então, deixa eu compartilhar já a tela aqui antes que eu me esqueça. Espera aí. Foi. Então, questão submetida a julgamento. É gigante a questão e são várias as teses. A gente vai conversando aqui. É um tema bem interessante, com bastante potencial também para cair, e principalmente em provas de carreira típica, né, de membro, ele tem sido cobrado já, mas não tem maior mistério a resposta. Ele tem uma resposta curta que eu vou dar depois, mas o TST esmiuçou ele em diversas teses. Mas vamos lá. Questão submetida a julgamento. Possibilidade de deferimento de honorários advocatícios em reclamações trabalhistas típicas, portanto, envolvendo trabalhadores e empregados, sem a observância de todos os requisitos do artigo 14, caput e parágrafos da Lei 5.584/70, tal como hoje previsto na súmula 219, 329 do TST, em face do disposto no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal de 88, segundo o qual o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, inclusive a título de indenização por perdas e danos, nos termos do 389-404 do Código Civil. Então vamos partir aqui dos seguintes pressupostos. Estamos falando aqui do contexto pré-reforma. Pré-reforma, havia na CLT a previsão de honorários devidos pela mera sucumbência? Não havia. Então, ao contrário do processo civil, no processo de trabalho era excepcional a hipótese de eu entrar com o processo e ganhar, e aí a outra parte, a parte vencida, né, ser obrigada a pagar, ser condenada ao pagamento de honorários em favor do meu advogado. Então, esses honorários advocatícios devidos pela mera sucumbência são novidades da reforma. Aí tinha a súmula 219 tratando disso, que a gente vai falar rapidinho sobre ela, a Lei 5.584 de 70 falando sobre isso também, sobre as hipóteses excepcionais quando havia honorários assistenciais no âmbito do processo de trabalho. Mas vamos partir desse pressuposto. Pré-reforma não havia honorários devidos pela mera sucumbência. Esses honorários só eram devidos em lides, né, em processos não atípicos da Justiça do Trabalho. Então, na lide empregado-empregador não tinha honorários advocatícios pela mera sucumbência, mas em outros tipos de processo. Que a emenda 45, lá de 2004, que aumentou o espectro de competência da Justiça do Trabalho, essas novas competências trabalhistas, elas geravam honorários advocatícios. Mas, em regra, na ação trabalhista típica, não havia. Ah, beleza. Então, possibilidade de ter honorários advocatícios pela mera sucumbência no processo de trabalho, no período pré-reforma. Vamos ver o que o TST nos diz aqui, tese a tese. Tese 1, ou primeiro item da tese. Nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios com relação às ações ajuizadas no período anterior à reforma trabalhista somente são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 14 da Lei 5.584/70 e na súmula 219.1 do TST, tendo por destinatário o sindicato assistente, conforme o disposto no artigo 16 do referido diploma legal, até então vigente. Esse artigo 16, que prevê honorários ao sindicato quando ele assista o trabalhador e seja um trabalhador hipossuficiente, ele foi revogado expressamente pela Lei 13.725 em 2018. Então, de novo, nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios eram restritos às hipóteses da súmula 219.1 e do artigo 14 da Lei 5.584 de 70. Sindicato assistindo o trabalhador hipossuficiente. E é o caso de assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública da União. Nunca vi essa hipótese, imagino que exista, mas na prática nunca tinha visto. Então, sindicato assistente, conforme lei, e súmula 219, e também assistência judiciária prestada pela DPU ao beneficiário da justiça gratuita, conforme artigo 17 da Lei 5.584 e artigo 14 da Lei Complementar 80/94. Revelando-se, aqui o mais importante, incabível a condenação da parte vencida ao pagamento dessa verba honorária, seja pela mera sucumbência, seja a título de indenização por perdas e danos, seja pela simples circunstância de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Então, pré-reforma, bem restrita a possibilidade de condenação aos honorários advocatícios, conforme Lei 5.584/70 e súmula 219. Não cabia a condenação, como muitos advogados, é claro, buscavam, né, em seu benefício, não cabia a condenação da parte vencida aos honorários pela mera sucumbência e também, tampouco, a título de indenização por perdas e danos, né? Que era uma tese. Eu, autor, que ganhei a ação, tive que gastar com o meu advogado, quero que ele seja condenado a me ressarcir perdas e danos. Ou levantar
a situação da outra parte ser beneficiária da justiça gratuita e isso motivar honorários. Não. Tese 1, não havia honorários pela mera sucumbência na Justiça do Trabalho, havia os honorários assistenciais da Lei 5.584 da súmula 219, e essas outras argumentações, perdas e danos, benefício da justiça gratuita e mera sucumbência, não colaram, não havia. Aí aqui eu trouxe, a vocês darem uma olhadinha, a Lei 5.584, que aí vai dizer, né, que para quem que era devido no período pré-reforma, porque a reforma mudou essa situação, os honorários. Parágrafo 1º. A assistência é devida a todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provada a sua situação econômica, não lhe permite demandar sem prejuízo do centro próprio ou da sua família. Tá, isso aqui era para caracterizar quem é que poderia, né, mereceria, ensejaria o pagamento de honorários advocatícios. E aí o caput, na Justiça do Trabalho, assistência judiciária, será prestada pelo sindicato. E aí temos ali o artigo 16. Os honorários do advogado pagos pelo vencido reverterão em favor do sindicato assistente. Então, nesse contexto anterior, pré-reforma, a gente tinha que ter uma pessoa que recebesse um salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou que comprovasse não ter condições de litigar sem prejuízo de sua família, e estivesse assistida pelo sindicato da categoria profissional. Só nesse caso é que havia nas lides empregatícias o pagamento de honorários advocatícios em favor dos sindicatos, os chamados honorários assistenciais. Aí eu coloquei também aqui a súmula 219, depois vocês deem uma olhadinha, mas fala também, já falava, né, que a condenação em honorários era cabível em algumas hipóteses. Aí o item 1, na JT, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorria da mera sucumbência. Era preciso o quê? Estar assistido pelo sindicato da categoria e comprovar a percepção do salário, que nem falou a lei, inferior ao dobro do mínimo legal, ou comprovar estar em situação que não permita demandar sem prejuízo do sustento da família. No item 2, a súmula 219 já trazia, olha, ok, empregado, empregador, lide trabalhista típica, não, mas era cabível o pagamento de honorários no caso de ação rescisória. No item 3, eram devidos honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual. Então, quando o sindicato estava atuando como substituto, tinha pagamento de honorários, e também nas lides que não derivassem da relação de emprego, nas ações trabalhistas atípicas que vieram com a emenda 45. E no inciso 4, ainda na súmula 219, pessoal, na ação rescisória e nas lides não derivativas da relação de emprego, a responsabilidade pelos honorários advocatícios e sucumbência obedecia ao Código de Processo Civil. Tá, então a gente tinha a súmula 219 falando das hipóteses excepcionais de pagamento de honorários. Mas voltando, no item 1 do tema 3, vai dizer que não havia essa condenação ao pagamento fora das hipóteses de honorários advocatícios, fora das hipóteses da súmula 219 e da lei 5.584/70. Item 2. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho pela emenda 45 acarretou o pagamento de honorários advocatícios com base unicamente no critério da sucumbência, apenas com relação às lides não decorrentes da relação de emprego, conforme, a gente leu há pouquinho, itens 13 e 4 da súmula 219, por meio das resoluções tais e tais TST. Então, não havia pagamento de honorários advocatícios pela mera sucumbência nas trabalhistas típicas, mas havia nas ações que vieram com a emenda 45 e que não eram decorrentes da relação de emprego. Item 3. As demandas não decorrentes da relação de emprego, mas que já tramitavam na JT por força de norma legal expressa, relativas a trabalhadores avulsos e portuários, então assim, pré-emenda 45, que alargou a competência trabalhista, já havia prevista na lei algumas hipóteses de ações de competência da JT que não derivadas da relação de emprego, por exemplo, avulsos e portuários. Nesse caso de avulsos e portuários que não eram empregados, havia o direito à condenação aos honorários advocatícios? Bom, então, nessas demandas que já estavam lá previstas, são inaplicáveis o item 5 da IN 27/2005 do TST e o item 3 da súmula 219, porquanto a Constituição, no seu artigo 7º, inciso 34, equipara o avulso ao trabalhador com vínculo empregatício, sendo aplicável, portanto, o entendimento do item 1 da súmula 219 desta Corte. O que diz aqui, pessoal? Sempre que, pensando no avulso que está equiparado pela Constituição ao empregado. Ora, se não cabia honorários advocatícios pela mera sucumbência no caso do empregado, não cabia também
nas ações do avulso. Por quê? Porque ele já estava previsto na lei, ele não veio com a emenda 45. Então, se a Constituição equiparou o avulso empregado em direitos, também na dinâmica de honorários advocatícios eles estavam equiparados. Então, pré-reforma trabalhista, não havia honorários nas trabalhistas típicas nem nas ações do avulso portuário. 4. As lides decorrentes da relação de emprego, objeto de ações propostas antes do início da reforma trabalhista, não se aplica a súmula 234 do STF, segundo a qual são devidos honorários de advogado em ação de acidente de trabalho julgada procedente. Então tem uma súmula do STF, a súmula 234, bem antiga, que fala que na ação de acidente de trabalho tem honorários advocatícios. Os advogados tentavam, com base nessa súmula, conseguir a condenação em honorários de sucumbência. Colou essa tese? Não colou. Lides trabalhistas típicas anteriores à reforma, não se aplica esse dever de pagamento de honorários nas ações de acidente de trabalho, que estava previsto lá numa súmula do STF. 5. Não houve derrogação tácita do artigo 14 da Lei 5584 de 70, que previa, né, a atuação do sindicato assistente em benefício do trabalhador hipossuficiente. Então, esse artigo não foi derrogado pela Lei 10.288 de 2001, que adicionou o parágrafo 10 ao artigo 789 da CLT, reportando-se a assistência judiciária gratuita prestada pelos sindicatos e a superveniente revogação expressa desse dispositivo da CLT pela Lei 10.537 de 2002, sem que esta disciplinasse novamente a matéria. Tá, conclusão de tudo isso. Então, o artigo 14 da Lei 5584 estava vigente, está lá até hoje, não foi derrogado por essas leis que a tese se refere. Pelo que a assistência judiciária prestada pela entidade sindical no âmbito da JT ainda permanece regulamentada pela referida lei especial. Então, a tese de que já havia, que está derrogado o artigo 14 da Lei 5584 por conta dessas normas, 10.288 de 2001 e depois a sua revogação pela 10.537, não colou. A assistência judiciária no âmbito da JT ainda está prevista no artigo 14, que está lá vigente, da Lei 5584. 6. São inaplicáveis os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil ao processo de trabalho, para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas lides decorrentes da relação de emprego, objetos de ações ajuizadas antes do início da vigência da reforma trabalhista, visto que no âmbito da Justiça do Trabalho, essa condenação não se resolve pela ótica da responsabilidade civil, mas sim da sua legislação específica, notadamente a malfadada Lei 5584. Então, a tese dos advogados, que deveria haver uma condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com foco nos artigos do Código Civil sobre indenização de perdas e danos, colou no TST? Não colou. Honorários advocatícios, diz TST, tinham legislação própria, Lei 5584/70, que falava lá hipossuficiência mais assistência sindical. Então, não se aplicam os artigos do Código Civil para embasar uma condenação à indenização pelo valor despendido pelo vencedor a título de honorários advocatícios. Então, não se aplica para honorários advocatícios a disciplina do Código Civil. A Justiça do Trabalho já tinha essa previsão na Lei 5584 e hoje continua tendo, após a reforma trabalhista, na própria CLT. 7. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, previstas no 791A, caput parágrafos da CLT, que vieram com a reforma, será aplicável apenas às ações propostas na JT a partir de 11 de novembro de 2017, 11/11/17, data do início da vigência da Lei 13.467, promulgada em 13 de julho, conforme já decidiu esse pleno lá na IN 41. Então, quem tinha uma ação? O advogado entrou com a ação em maio de 2017. E aí a ação dele só foi ter audiência depois da reforma trabalhista, tá? Só lá em dezembro, uma cidade grande. E ele, vou levar honorários, afinal a lei agora prevê honorários. Vai levar? Não. Entendeu o TST que só novas ações ajuizadas a partir de 11/11/2017, é que ensejam a condenação em honorários advocatícios devidos pela mera sucumbência. Ações anteriores seguiram a dinâmica da Lei 5584 e da súmula 219. 8. A deliberação nesse incidente a respeito da reforma trabalhista limita-se estritamente aos efeitos do direito intertemporal decorrentes das alterações introduzidas pela citada lei, que generalizou a aplicação do princípio da sucumbência em tema de honorários advocatícios no âmbito da JT. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, estamos aqui falando sobre o momento pré-reforma, as alterações trazidas pela reforma, que, é legal essa frase, generalizaram a aplicação do princípio da sucumbência no tema honorários advocatícios, não estão sendo tratadas
pelo tema 3. Então, sim, uma questão com uma abordagem de conhecimento do todo, que diga que o tema 3 disciplinou a aplicação dos dispositivos da reforma. Está correta? Não está correta. E não havendo emissão de aqui no tema 3 não há emissão de tese jurídica sobre o conteúdo em si e as demais peculiaridades da nova disposição legislativa, tampouco acerca da inconstitucionalidade do 791A e do parágrafo 4º. Então, o tema 3 não tratou das novas disposições da reforma, dos processos posteriores à reforma e tampouco de eventual inconstitucionalidade no 791A e seu parágrafo. É isso, é isso. Aí o resumão aqui para a gente retomar os assuntos, que está em 2 páginas. O que a gente está falando aqui? Sobre o tema honorários advocatícios devidos pela mera sucumbência no período anterior à reforma trabalhista. Beleza. 1. Somente são cabíveis os honorários advocatícios pela mera sucumbência nas hipóteses do artigo 14 da Lei 5584/70 e súmula 219, item 1. O que era aquilo? Sindicato assistente processual e o cidadão que percebesse até 2 salários mínimos ou comprovasse, né, situação de miserabilidade jurídica. E nesse caso específico, encaixando nesses 2 requisitos, eram honorários assistenciais em favor do sindicato, ou também naquele caso engraçado da assistência judiciária prestada pela DPU ao beneficiário da justiça gratuita. Mais importante está em rosa. Incabíveis os honorários pela mera sucumbência, ou como indenização por perdas e danos, ou por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. No item 2, o que o resumo nos diz? Que a emenda 45, que ampliou a competência da JT para lides não empregatícias, nessas lides, sim, havia honorários pela mera sucumbência. Continua havendo, inclusive. 3. Lides não empregatícias, que já eram da competência da JT, porque já estava previsto na lei, avulsos e portuários. Vale o item 1 da súmula 219, que significa dizer que na ação trabalhista do avulso portuário não havia condenação em honorários advocatícios pela mera sucumbência. Item 4 do resumo. Lides empregatícias pré-reforma sobre acidente do trabalho. Vai valer a regra da súmula 234 da STF, que diz que havia o pagamento de honorários advocatícios pela mera sucumbência? Não. Item 5. O artigo 14 da Lei 5584 não foi derrogado pela Lei 10.288 de 2001. Então, está lá até hoje o artigo 14 da Lei 5584. 6. É inaplicável o Código Civil para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, porque os nossos honorários advocatícios se resolvem antes, somente pela Lei 5584 e súmula 219, e hoje pela reforma trabalhista. Não se resolvem sob a ótica da responsabilidade civil. A regra da reforma sobre honorários só vale para ações propostas a partir de... Pessoal, tem que saber a data do início da vigência da reforma. Não é a data da publicação da lei, né? É o início da vigência. 11/11/2017. O que a reforma fez? Generalizou o princípio da sucumbência. E o último item que eu não botei aqui no resumo era que o TST está dizendo que nós estamos decidindo aqui não diz respeito aos novos processos sujeitos à reforma trabalhista e então a gente está analisando apenas as ações pré-reforma. É isso, pessoal. É um tema mais chatinho, só que eu acho assim, ó, eu falei que acho que sim, que ia falar a resposta curta. Colou alguma tese no TST que generalizasse o princípio da sucumbência nas lides pré-reforma? Não colou. Pós-reforma, beleza, a gente tem regra no 791A. Porém, no pré-reforma, é só nas lides não empregatícias trazidas pela emenda 45. Nas lides do dia a dia, empregado versus empresas, não havia pagamento de honorários advocatícios fora daquelas hipóteses da lei e da súmula 219.1. É isso, pessoal. Voltamos em seguida. Não sei quando vocês vão assistir a próxima aula, falando sobre o tema 4 do TST.